Leal. No estúdio já se encontra o missionário Silvano Rocha. Boa tarde, Silvano. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, ouvintes da Centro Minas FM. Uma alegria rezar com você, levar esse programa, levar a bênção de Deus até a sua casa. A bênção, o prazer é todo nosso receber você aqui, Silvano, como sempre. Você pode participar aqui conosco, você que está nos ouvindo, através do telefone 99907-9420. Mande seu pedido de oração que nós iremos encaminhá-lo aqui. E hoje nós vamos meditar, junto com você, ouvinte, com você, Rodrigo, sobre um tema que às vezes nós somos acometidos por ele. É sobre a raiva. E o tema é: deixe a raiva secar. E tem uma historinha que diz o seguinte: Mariana ficou toda feliz porque ganhou de presente um joguinho de chá, todo azulzinho, com bolinhas amarelas. No dia seguinte, Júlia, sua amiguinha, veio bem cedo convidá-la para brincar. Mariana não podia porque ia sair com a sua mãe naquela manhã. Júlia então pediu à coleguinha que lhe emprestasse o seu conjuntinho de chá, para que ela pudesse brincar sozinha na garagem do prédio. Mariana não queria emprestar, mas com a insistência da amiga, resolveu ceder, fazendo questão de demonstrar todo o seu ciúme por aquele brinquedo tão especial. Ao regressar do passeio, Mariana ficou chocada ao ver o seu conjuntinho de chá jogado no chão. Faltavam algumas peças, faltavam xícaras e a bandejinha estava toda quebrada. Chorando e muito nervosa, Mariana desabafou. Está vendo, mamãe? O que a Júlia fez comigo? Emprestei o meu brinquedo, ela estragou tudo e ainda deixou jogado no chão. Totalmente descontrolada, Mariana queria, porque queria, ir ao apartamento de Júlia pedir explicações. Mas a mamãe, com muito carinho, ponderou. Filhinha, lembra daquele dia quando você saiu com seu vestido novo, todo branquinho, e um carro passando jogou lama em sua roupa? Ao chegar em casa, você queria lavar imediatamente aquela sujeira, mas a vovó não deixou. Você lembra do que a vovó falou? Ela falou que era para deixar o barro secar primeiro. Depois ficava mais fácil limpar. Pois é, minha filha. Com a raiva é a mesma coisa. Deixa a raiva secar primeiro. Depois fica bem mais fácil resolver tudo. Mariana não entendeu muito bem, mas resolveu ir para a sala ver televisão. Logo depois, alguém tocou a campainha. Era Júlia, toda sem graça, com um embrulho na mão. Sem que houvesse tempo para qualquer pergunta, ela foi falando. Mariana, sabe aquele menino mau da outra rua que fica correndo atrás da gente? Ele veio querendo brincar comigo e eu não deixei. Aí ele ficou bravo e estragou o brinquedo que você havia me emprestado. Quando eu contei para a mamãe, ela ficou preocupada e foi correndo comprar outro brinquedo igualzinho para você. Espero que você não fique com raiva de mim. Não foi minha culpa. Não tem problema, disse Mariana. Minha raiva já secou. E tomando a sua coleguinha pela mão, levou-a para o quarto para contar a história do vestido novo que havia sujado de barro. Esta historinha nos ensina, meu irmão, minha irmã, que eu e você, nós nunca podemos tomar qualquer atitude com raiva. A raiva nos cega e impede que vejamos as coisas como elas realmente são. E assim, eu e você
evitaremos de cometer injustiça e ganharemos o respeito dos demais pela nossa posição ponderada e correta. Diante de uma situação difícil, nós devemos sempre lembrar: deixe a raiva secar. São Francisco de Sales, ele tem uma frase que diz o seguinte: nunca vos irriteis, nem mesmo abrais a porta à cólera, por qualquer motivo. Se ela entrar em vós, já não poderemos expulsá-la, nem dominá-la quando quisermos. E ele continua dizendo que depois do pecado, a irritação é o maior mal. Então eu e você, nós não podemos deixar que a cólera, que a raiva vá adentrando o nosso coração. No texto da Sagrada Escritura, na Palavra de Deus, na carta de São Tiago, capítulo 1, versículo 19 e 20, está escrito o seguinte: já o sabeis, meus diletíssimos irmãos, todo homem deve ser pronto para ouvir, porém tardo para falar e tardo para se irar. Porque a ira do homem não cumpre a justiça de Deus. Então eu e você, meu irmão, minha irmã, nós temos que ser pronto para ouvir. E é verdade, nós temos 2 ouvidos e uma boca. Porque nós temos que ouvir muito mais do que falar. E o texto vai dizer que nós temos que ser tardo para falar e mais ainda tardo para se irar. Também no livro do Eclesiastes, capítulo 7, versículo 9, está escrito o seguinte: não cedas prontamente ao espírito de irritação, porque é no coração do insensato que reside a irritação. Então não posso ceder a esse espírito. Tem um outro texto da Sagrada Escritura, de Efésios 4, 26 e 27, que mesmo em cólera, não pequeis. Vai dizer que nós não podemos colocar o sol sobre o nosso ressentimento. Não se põe o sol sobre o vosso ressentimento. Não deis lugar ao demônio. Então, o ressentimento, eu não posso deixar que ele passe de um dia para o outro. Eu preciso pedir ao Senhor que tire isso do meu coração. Eu preciso rezar. Agora, eu também não posso querer conversar com a pessoa ou querer resolver aquele problema se eu ainda tenho raiva no meu coração. Até o próprio Jesus, o texto sagrado vai dizer que ele teve um momento de ira. Quando o povo ali estava fazendo comércio no templo, e aí o texto diz que ele fez ali, foi tecendo um chicote. Então aquele texto é para nos mostrar que, primeiro, procure se acalmar. Peça a graça de Deus. Não coloque o ressentimento no seu coração, não deixe que ele vá de um dia para o outro, mas não queira resolver as coisas, como a gente costuma dizer, por impulso, de supetão, ali pela emoção. Não, peça a graça de Deus. Eu creio que se eu e você rezarmos, se a gente ali parar, nós vamos conseguir resolver de maneira adequada. E diante das situações difíceis, a história que eu contei para vocês, nós temos que lembrar: deixe a raiva secar. Por causa das nossas palavras, muitas vezes nós causamos um grande estrago. A língua, mesmo sendo um membro pequeno, ela pode causar um estrago tão grande. Mas se a gente soubesse silenciar, esperar o tempo certo, quanto mais lenha nós colocamos na fogueira, mais o fogo aumenta. E às vezes a situação ali já está como se fosse pegando fogo, a pessoa já está nervosa e a gente quer resolver. E aí vem a gritaria, às vezes vem
um xinga, outro faz outra coisa, até mesmo violências. Mas se a gente souber silenciar, a gente consegue resolver as coisas. No livro dos Provérbios, capítulo 13, versículo 3, está escrito assim: quem vigia sua boca, guarda sua vida. Quem muito abre seus lábios, se perde. Então é importante a gente vigiar, ter cuidado com as nossas palavras, a maneira que a gente fala. Nós não podemos também pecar pela omissão. Mas às vezes nós falamos sem amor, sem compreender o outro lado, muitas vezes sem ouvir a pessoa. Fazemos os pré-julgamentos. Como na historinha, a coleguinha já ia acusar a outra. Talvez ela ia falar tantas coisas, que ela foi irresponsável, que não queria emprestar o brinquedo, que ela não teve consideração, que quebrou o brinquedo, que deixou espalhado, não sei quantas coisas. Talvez poderia até perder a amizade. Ali as próprias mães poderiam tomar dor naquela situação, mas aquela mãe, com a sabedoria, não. Lembre da história da sua avó, do vestido que sujou, ela falou que esperasse secar. Ali, para limpar, para resolver, seria muito mais fácil. E nós vemos o desfecho da história, que aquela coleguinha não tinha nada a ver com aquela situação. Que foi o menino que quebrou ali aquelas peças do brinquedo, que deixou espalhado. E pelo contrário, a mãe ficou sensibilizada, a mãe da menina que estava brincando, que a outra emprestou o brinquedo e doou um novo brinquedo. Mas quantas coisas, nós vimos essa historinha, ela é simples, mas na nossa vida, no nosso relacionamento do dia a dia, em casa, entre irmãos, pais e filhos, esposo e esposa, na escola, no trabalho. Quantas vezes nós já vamos agindo por impulso, pela emoção, e às vezes a gente ainda coloca tantas palavras, tantos argumentos, que só estraga as situações, a amizade, e vamos colocando palavras. Não, eu não levo desaforo para casa. Aí eu não sou bobo. Eu nasci assim, vou morrer assim. Não. Deus te criou como imagem e semelhança dele, te deu sabedoria. Você pode contar com a graça de Deus. Você pode ser essa pessoa amável, essa pessoa que no lugar que você chega, você transmite a paz. O lugar que você chegar, se você é uma pessoa que busca viver aquilo que é a vontade de Deus, aonde você chega, você vai transmitir a paz, gerar a paz. Por exemplo, se nós formos um combustível e num lugar estiver pegando fogo, ao chegarmos ali o fogo vai aumentar muito mais. Mas se nós formos aquele que, por exemplo, a água, e ao chegarmos ali vai diminuir o fogo. Às vezes, ao invés de apagar o incêndio, nós aumentamos o incêndio. Qual incêndio? As brigas, as discussões, e ali gera traumas, feridas. Hoje eu quero rezar por você, meu irmão e minha irmã, você que tem agido por impulso, por causa do seu temperamento, por causa da maneira sua de agir, você tem permitido que muitas coisas aconteçam na sua casa. Eu quero pedir hoje ao Senhor que você possa conseguir deixar a raiva secar. Que você, se tiver ressentimento, você vai pedir isso para o Senhor arrancar no mesmo momento. Mas se você vai precisar conversar com alguém, que você dê esse tempo. Que você espere um pouco. Peça sabedoria para Deus. E o Senhor vai te ajudar. Nós temos pedido de oração, Rodrigo? Temos sim, Silvano. Temos pedido de oração. Nós temos o pedido da Eva. Ela está dizendo o seguinte: boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Silvano.
Gostaria de pedir oração aqui para minha família, para todos aí da rádio, e está elogiando a história, dizendo que linda história, que Deus abençoe vocês. A Marília está aqui dizendo que gostaria de pedir oração para os filhos. E o José Humberto está falando o seguinte: belas palavras, Silvano, eu gostaria de pedir uma bênção para minha mãe que está enferma, está acamada. Esses são os pedidos de oração. Eu convido você a colocar em uma atitude de oração. Também você eleve os seus pensamentos a Deus. Você que está com seus pedidos no coração. Talvez você não pôde enviar, às vezes é algo íntimo, mas eu quero rezar por todos esses pedidos, para Eva, para a sua família, ela que também nos colocou na oração, para Marília, que pediu pelos seus filhos, pelo José Humberto, e principalmente para sua mãe que está acamada, todas as pessoas que estão enfermas. Quero de maneira especial rezar por toda a família do Geilton, que teve a sua Páscoa. Ele sempre estava junto comigo lá no terço da Matriz Santo Antônio, um servo fiel. Que o Senhor possa reconfortar, possa confortar a família, os amigos. E nessa oração eu quero pedir que Nossa Senhora possa passar à frente de todas essas situações. E a oração é: Maria passa à frente. Maria passa à frente e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe vai à frente e os filhos protegidos seguem seus passos. Maria passa à frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo o que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações. Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições. Tira teus filhos da perdição. Maria, tu és mãe e também porteira. Vai abrindo os corações das pessoas e as portas pelo caminho. Maria, eu te peço, passa à frente. Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Ninguém foi decepcionado depois de ter invocado a tua proteção. Só a Senhora, com o poder de teu Filho Jesus, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Amém. Nossa Senhora, porta do céu, rogai por nós. Meu irmão, minha irmã, quero te fazer um convite. No dia 23 e 24 de setembro, teremos o Congresso para Homens. Então, será no sábado à tarde, no domingo de 7 até as 16 horas da tarde. Então, convido você a viver essa experiência. Ali nós trataremos de todos os assuntos que forem possíveis. Teremos um momento de confraternização, a Santa Missa, um momento de palestras, adoração, para que nós possamos ser esses homens segundo o coração de Deus. Também hoje nós temos o grupo de oração lá no Salão Paroquial Santo Antônio, às 19h15. Se você puder ir lá para a gente rezar, sei que hoje nós estamos em plena oitava de São Geraldo, mas se você já foi à Santa Missa, quiser rezar conosco, será um prazer. Rodrigo, uma alegria estar com você. Alegria toda minha, Silvano, agradeço. Mais uma tarde abençoada. E esses foram os trilhos da misericórdia de hoje. Continue aí na programação, você que está nos ouvindo, o Super Hits